O assunto agora é política no Morning Show. Domingo, em cidades de 21 estados e do Distrito Federal, foi marcado por protestos contra a lei sobre o abuso da autoridade. Os manifestantes se empenharam também em declarar apoio à Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nos atos populares apareceram ainda críticas a ministros do STF e ao ex-presidente Lula. No Twitter, neste domingo, o ministro Sérgio Moro escreveu, aspas, sobre as manifestações de hoje, estamos atentos ao projeto de lei de abuso de autoridade e cientes da necessidade de preservar a ação de juízes, promotores e policiais contra a corrupção e o crime organizado. Vamos examinar isso com cuidado, sempre alerta, fecha aspas aí. Eu vou passar a bola para o Caio para você nos dizer como você entende aí, como essa questão deve andar no teu entendimento aí, Caio. Bom dia. Bom dia. Bom, registrar, em primeiro lugar, mais uma manifestação pacífica, civilizada, no domingo, portanto, respeitando aí todas as liberdades, especialmente o direito de ir e vir dos outros cidadãos, dos outros pagadores de impostos que, eventualmente, não coadunam com as pautas, né? Então, esse é mais uma demonstração de maturidade política e de respeito ao direito alheio, né? Eu participei da cobertura especial ontem, né, no finalzinho da cobertura especial promovida aí pela rádio, e antes disso dei uma passada na manifestação. Eu estava próximo ao caminhão do Nas Ruas, né? Inclusive tenho que agradecer todo o carinho das pessoas, à Rádio Jovem Pan, ao jornalismo independente que a gente pratica aqui nessa casa. E uma coisa interessante de concatenar é como a gente sempre cita aquele poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, A Quadrilha, né, fulano que amava Beltrano, que amava Ciclano, como as coisas são interligadas, né? A gente tem uma lei de abuso de autoridade que foi gestada, que foi arquitetada pelo ex-presidente, né, do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, certo? E essa lei, ela cria toda a sorte de empecilho ao combate à corrupção, porque ela deixa as autoridades, então, portanto, juízes, procuradores, investigadores, policiais, vulneráveis, né, a processos por motivos muito abstratos. A gente fez uma ampla crítica à expressão por mero capricho, que consta do parágrafo 1º, artigo 1º dessa lei de abuso de autoridade. Também há muita crítica à forma como a lei foi aprovada, porque ela reflete um posicionamento do Senado anterior, da legislatura anterior, e quando foi aprovada na Câmara, foi feita por aclamação, sem votação nominal, e há indícios de que o regimento não foi respeitado pelo senhor Rodrigo Maia. E olha só, esse mesmo Renan Calheiros, arquiteto desse projeto, tem os seus inquéritos empoeirados aí em gavetas do Supremo Tribunal Federal, cujo presidente é alvo aí de 3 pedidos distintos de impeachment, né? Em um deles, mais de 50 crimes de responsabilidade são arrolados. E, por sua vez, esse presidente do Supremo Tribunal Federal só pode ter o seu impeachment processado no Senado, presidido pelo senhor Davi Alcolumbre. Então, percebe como tudo é muito amarrado, como a burocracia estatal é toda amarrada e há toda a sorte aí de incentivos ao corporativismo burocrático, no sentido de que essas autoridades fiquem acima da lei, não sejam processadas. Isso é a definição, né, que o professor Modesto Carvalhosa deu de cleptocracia. Então é um aparato estatal totalmente organizado para se locupletar ou garantir privilégios às custas do pagador de impostos e viver em impunidade. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança fala no país das oligarquias, né, da sucessão de oligarquias. Aliás, ponto alto das manifestações foi o discurso do professor Modesto. Nós já recebemos ele aqui no Morning Show. É um senhor de mais de 80 anos que não tem qualquer ambição política ou jurídica e que abre mão do conforto do seu lar para ir às ruas e convocar as pessoas a atuarem de forma cívica. É lindo de ver. E assim, as vozes das ruas, elas foram muito claras. Elas exigem o veto presidencial, a lei de abuso de autoridade. Então, existe aí um teste moral para o presidente Bolsonaro,
né? Ele está sendo instado pelos seus apoiadores, que lhe dão crédito, inclusive, mas está sendo instado pelos seus apoiadores a se colocar ao lado do combate à corrupção, ao lado da Lava Jato, e também, de forma inequívoca, todos nas ruas defendendo o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Zé, Maria Trindade está com a gente na linha aqui, diretamente de Brasília. Zé, gostaria de repercutir com você como essas manifestações aí são percebidas pelo governo federal, de que maneira o governo federal vem monitorando esses protestos, Zé, e como fica, porque o pano de fundo aí é o que se detecta como um embate silencioso ainda entre, pelo menos por enquanto, entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Como é que é a percepção no Planalto Central, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte: houve uma avaliação geral das manifestações e elas foram consideradas positivas e fortes. Primeiro porque aconteceram em boa parte das capitais federais, né, das capitais dos estados e cidades grandes em todo o país. E o foco destas manifestações foi muito ali na lei de abuso de autoridade, né? E principalmente com relação a críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas alguns ministros, presidentes da Câmara e do Senado Federal. O interessante, não houve em nenhum momento, e eu acompanhei as manifestações aqui em Brasília, qualquer crítica a instituições. Não houve nenhuma mensagem, vamos fechar o Congresso Nacional, ou mesmo vamos fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas críticas duras ao presidente do Supremo e aos presidentes da Câmara e Senado. O presidente Jair Bolsonaro não recebeu nenhuma crítica e havia uma certa expectativa de dividir o movimento entre críticas à lei de abuso de autoridade e críticas também ao governo. Não houve. Agora, a figura do ministro Sérgio Moro foi destacada em vários pontos do país, inclusive aqui em Brasília, com cartazes, com um boneco grande dele vestido de super-homem, né? E pedido de veto total à lei de abuso de autoridade. Então, esta é a avaliação. Houve um acompanhamento do governo, interessante também, um tipo de laboratório, porque não houve convocação por parte de governos, nem o governo estadual, nem o governo federal, e muito menos do Congresso Nacional. Então, foi uma manifestação muito espontânea e ficaram as mensagens. As consequências imediatas devem ser o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro será mais criterioso dos vetos e terá que deixar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, confortável com as sugestões de veto dele. Então, haverá vetos na lei de responsabilidade fiscal e a ideia é que o ministro Sérgio Moro seja ali contemplado nas suas sugestões de veto. Não foi crítica ao presidente e não também críticas às instituições, e sim a alguns integrantes das instituições. Eu conversei com as pessoas e a expectativa total é de veto e a expectativa total é de que o Senado, pelo menos, analise no plenário o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há esta intenção nas manifestações. Ô Zé, só para a gente fechar, e na possibilidade de um veto parcial aí, o que você acha que pode acontecer? Quais são os pontos aí principais, né, se houver esse veto aí por parte do presidente, parcialmente, ao pacote contra o abuso de autoridade? Tem que ir de encontro, aliás, ao encontro dos vetos sugeridos pelo ministro Sérgio Moro. Não basta apenas aquela história de restrições ao uso de algemas, né, na prisão, mas tem que ir muito além. É porque o ministro identificou ali pontos que restringem trabalhos assim importantes, como o do Ministério Público, de magistrados, de agente da lei, né? E é por aí que tem que andar os vetos presidenciais. Também a história de veto total na lei, isso estrategicamente dificulta para o governo, porque facilita para a manutenção do veto no Congresso Nacional. Seria um sim ou não à lei, e aí o Congresso poderia decidir pelo sim à lei. Sendo vetos parciais, ou seja, em pontos, cada veto terá que ser analisado separadamente. Certo, Zé. Obrigado pelas informações, Zé. Bom trabalho para você em Brasília. Um abração. Perfeito, obrigado, Edgar. Muito bom dia a todos.